Isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque você pegar essa massa de 1,4 bilhão de pessoas e você direcionar ela uniformemente para o seu projeto, que não é um projeto só de abundância, prosperidade, liberdade, justiça. É um projeto de poder de um grupo. Qual grupo? O Partido Comunista Chinês. E hoje o Partido Comunista Chinês está dominado pelo líder. O líder tá tomando medidas de controle muito mais absolutas que todos os últimos líderes chineses. Ah, é? Ele levou Ele tá fazendo uma caça às bruxas, centralizando, trazendo tudo na mão dele. Ele quer ser o Putin da China. Só que a Rússia tem uma população de 100 e poucos milhões. A China não, é mais de bilhão. E a Rússia não é uma potência econômica como a China se inseriu dentro da cadeia global produtiva. É muito louco. A China, ela é totalitária e ao mesmo tempo capitalista pra caramba, né? São coisas que... A gente chama isso de capitalismo de Estado. Que o quê? O Estado controla esse suposto capitalismo. Mas, em última instância, as empresas controladas pelo Estado, elas não servem para dar lucro. Ah, não? Não, elas servem para manutenção do poder do grupo que está lá controlando. O que significa isso? A China tem lucro. A China, no total, ela tem um resultado econômico positivo. Mas tem uma série de empresas lá que são deficitárias e são rombos, bancos. Mas são estrategicamente... Elas estão lá para manter uma coisa, a paz social. Tá. Então, assim, por exemplo, uma empresa privada, ela não está dando lucro, pandemia, teve uma crise, o que ela faz? Ela vai demitir um monte de gente, se enxugar para ela não pode quebrar. Exatamente. O que a empresa chinesa faz? Ou uma empresa estatal? E a gente viu isso acontecendo aqui no Brasil com a Petrobras. Quando a empresa ela é dominada e usada por um projeto de poder, ela é um joguete, né? É uma moeda para você se manter no poder. Então, na China, não importa se a empresa está dando prejuízo. Importa que eu vou manter aquelas pessoas empregadas para não ter insatisfação popular, as pessoas não saírem na rua, não protestarem, não tentarem derrubar o governo. Eu tiro de outras que estão dando lucro e... Eu tiro de outras ou eu cobro, taxo mais a população e fico levando rombo. O que aconteceu com a Petrobras? Parte do problema da Petrobras veio, o preço do petróleo aumentou. Aí o governo, na época, do PT, falou o quê? Se eu repassar esse aumento, vai aumentar a inflação. Porque a gasolina é um componente importante da economia. Claro. Se aumentar a inflação, as pessoas perdem o poder de compra, vão se sentir mais pobres, vão ficar insatisfeitas comigo, eu não ganho a eleição. O que eu faço? Mantenho o preço. Mas aí quem que perde? A Petrobras perdeu bilhões nessa brincadeira. Que mais que você usa uma empresa dessa? Você desvia o dinheiro com corrupção para financiar o seu projeto de poder. Qual? Eleições, comprar aliados, distribuir dinheiro. Quem faz isso também é a Rússia, muito bem. A Gazprom, que é a empresa de gás russa, ela usa aquela empresa controlada pelo governo como uma arma geopolítica. Caramba. Ela vai lá e desliga o gás da Ucrânia no inverno. Vocês vão morrer congelados. Ou vocês fazem o que eu quero ou já era. Uma empresa privada não faz isso. Porque ela perde a credibilidade. Ela rompe contrato? Claro que rompe. Mas ela é processada na justiça, tem consequências. Ela perde valor de mercado, a gente vai vender ação, falar, esse cara que tá gerenciando a empresa vai levar a empresa para bancarrota. Então, assim, é diferente. E a China, ela tem um projeto direcionado. Porque a China até hoje, ela me parece, eu tô vendo bem de um leigo, assim, ela me parece muito tranquila politicamente. Parece que ela tá adormecida e vocês decidem aí, a gente vai tocando aqui. E quando ela falar, não, eu quero isso, eu vou fazer acontecer tal coisa. É isso mesmo? Ela ainda tá de boa com o mundo? Porque ela não tá mostrando a força dela para conseguir certas coisas, como os Estados Unidos faz, né? É importante a gente fazer uma distinção, sempre para as pessoas ficarem claras, porque, né, esse assunto político toca em coisas sensíveis. E isso eu falo também envolvimento em guerras ou tomar partido. Qual é a posição da China? A primeira distinção que eu vou fazer aqui é a diferença entre o povo chinês e o regime. Sim, o partido comunista. Então, os chineses, grande parte deles, não tem muita opção, né? Você tá lá, tem gente armada, você vai ter que ou pegar em armas para derrubar aquilo ali ou não, você tem que aceitar.
Tem aquela famosa imagem do cara na frente do tanque, né? Que me falam que lá foi apagada essa imagem, não existe mais na história da China. A China não conheceu Primavera Árabe. Os chineses não sabem que teve Primavera Árabe. Caramba. Porque tem o Great Firewall, né? Que é tipo a muralha deles de firewall que não deixa a informação chegar. Por quê? Caramba. Porque vai dar ideia para as pessoas. Eles não querem que isso aconteça. Mas voltando para sua pergunta, o que você me perguntou mesmo? Você falou do... porque eles me parecem muito isentos ou não são fortes eles politicamente. Eles não estão mostrando. Quando a gente fala de estratégia militar, os estrategistas são os caras que inventaram a arte da guerra, né? A arte de guerrear. Sei. E aí você tem dois grandes pensadores. Um deles é o Sun Tzu. Famoso, né? A arte da guerra e tal. Que ele é o oriental. Ele é o pensamento estratégico oriental. E aí você tem um outro cara que chama Clausewitz, que é um prussiano, que escreveu um livro que chama Da Guerra. Então esses dois são os dois grandes pensadores da estratégia. Os chineses são 100% arte da guerra. Sun Tzu. O que é isso? Qual que é uma das máximas, uma das frases mais famosas do Sun Tzu? O ápice da guerra é ganhar ela antes dela começar. Exatamente. Então você fica quieto, você não vai pra guerra, você fica em silêncio, você vai movimentando suas peças, chega uma hora que você tá movimentado de um jeito, você ganhou a guerra. Não tem mais saída. Checkmate. Então, parece isso, né? Isso, eles estão fazendo isso. É assustador, cara. Eles estão fazendo isso, mas a pandemia mostrou uma outra faceta deles. Qual? Que foi botar a asinha de fora e sair pro confronto. As pessoas não perceberam, mas, por exemplo, a Austrália criticou as políticas sanitárias da China durante a pandemia. De não transparência, e que é uma crítica legítima. Claro. O Brasil não é criticado pelo meio ambiente. A OMS parece que está investigando também. Isso, o Brasil não é criticado por política de meio ambiente. Os países árabes não são criticados por dar abrigo, espaço para organização fundamentalista. O outro país não é criticado pela política de preço do petróleo. O outro, todo mundo é criticado. Por que a China não pode ser criticada por isso? E a Austrália fez isso de uma forma mais dura. A China foi lá e impôs bloqueios, tarifas a produtos australianos para não comprar. Caramba. Você tem um outro comportamento dos diplomatas chineses, que são os lobos, diplomatas lobos guerreiros, que eles estão mega agressivos nas redes. Então você pode ver que tem diplomata chinês em vários lugares do mundo agora entrando em briga pública. Como aconteceu aqui no Brasil, né? Exato. Por quê? Porque eles estão falando, olha... Eu sou mais nós não estamos quietinhos aqui, nós temos nosso espaço, e cuidado. Então eles estão exigindo e pressionando e colocando mais as asinhas de fora. Tão querendo respeito. Isso, estão querendo respeito, querendo o espaço deles e falando assim, olha, eu vou impor o que eu quero também. E não só ficar quieto, porque até agora a estratégia foi, não, a gente é pacífico, nós estamos querendo o bem de todo mundo, queremos a prosperidade... Não tá mais assim. Se vocês decidirem aí, a gente ajuda. Isso, não é mais assim. E é óbvio que não é mais assim, por quê? Porque eles estão ganhando espaço e vão querer fazer as coisas do jeito deles. Só qual é o problema para nós? O jeito deles não é democrático. Exatamente. Não é a maioria da população que está decidindo que... E não é transparente, não é aberto, não é livre. Você não pode fazer coisas que você não quer. Você só faz o que eles deixam. Você fala assim, mas é um país muito grande, tem que ser assim. Só que as pessoas... Você não sabe quem está escolhendo o certo. Você não tem pesos e contrapesos, né? Freios e contrapesos, que é uma coisa da democracia. Que é, por exemplo, a divisão dos 3 poderes. Né? Que é executivo, legislativo, judiciário. Eles têm isso lá? Não, é tudo controlado por uma figura só, centralizado na figura do líder. Agora, mais ainda, no Xi Jinping. Ele é um líder controlador e falou, não, agora é tudo comigo, tudo na minha mão. Isso é muito mais perigoso, porque mostra um projeto alinhado. E a China é muito grande. E, como a gente estava falando aqui há pouco, ela está inserida na dependência da produtividade mundial. Porque todo mundo fala assim, tem uma população muito grande, muita mão de obra, barato, porque não respeita várias das regras. Hoje a mão de obra chinesa está ficando mais cara já, porque ele está ficando mais desenvolvido. Então os salários estão aumentando na China, aí ela perde um pouco da competitividade. Então a China está num momento muito importante de transição. Para quê? Para se tornar, dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Não produzir
coisas, brinquedo, plástico, máscara. Tá certo que máscara agora até ficou mais importante. Mas produzir equipamentos de alta tecnologia. Então o 5G entra nessa discussão, que é uma coisa super geopolítica, super estratégica. Os países estão com medo de entregar satélite, a tecnologia do 5G, satélite, para empresas chinesas, porque eles vão poder escutar todas as conversas, controlar todas as redes de comunicação do mundo inteiro. Tivemos aquele lance do TikTok também, o medo dos caras estarem pegando dados. Isso só reforça a ideia de que as empresas americanas também pegam dados. Porque falou, se a gente faz isso, os caras devem estar fazendo, né? Claro, e assim, e essa pergunta é importante. Todo mundo fala isso, os Estados Unidos não faz isso. Claro que faz, só que tem uma diferença. De novo, uma empresa privada dá escândalo. Você para de comprar o telefone da Samsung ou da Apple. O negócio público, assim... Você não sabe, né? Tipo, você não sabe o que está acontecendo. Não tem acionista. Essas empresas têm acionista, tem milhões de pessoas que têm ação. Vão lá, reclamam, brigam. Tem processo, entra na justiça contra elas, elas perdem. Então, os erros são corrigidos numa democracia, no mercado livre, no mercado aberto. Aí você fala, não, o presidente americano faz o que ele quer. Faz, ele perde a eleição. E tá fora. Foram 4 anos de Trump. Xi Jinping não são 4 anos. Porque ele já entrou lá em 2012. Não, e parece que tem um plano a longo prazo. Entra um, sai outro, mas eles continuam. Isso, mas agora ele não quer que entre mais ninguém, só ele. Ah, é? Caramba. E ele entende que tem uma janela de 15 a 20 anos de oportunidade para a China ocupar o seu lugar. Depois disso, se ela perder essa janela, não vai dar. Por isso que ele está correndo atrás, por isso que ele está mais agressivo, mais assertivo, e por isso que a China está se posicionando de uma forma mais preparada para esse possível confronto. E vai acontecer, né? Vai porque, assim, a não ser que ela colapse por conta própria. A não ser que todo esse modelo se mostre insustentável. Seja pelas empresas deficitárias estatais quebradas, essa conta não fecha, ou seja por uma revolução interna, que vai ser muito difícil, porque... Mas o mundo como um todo não pode se reunir também e não comprar mais coisas da China? Pode. Isso começou a acontecer na pandemia. Ah, é? Todo mundo começou a mudar. Tem um movimento chamado decoupling, que é os Estados Unidos decoupling, né, de separação da sua cadeia produtiva, para depender menos da China. O Japão tá fazendo isso também. Ah, é? Com medo. Fala, esses caras estão ficando muito fortes, muito ricos, muito grandes. Eles são um regime totalitário. Como é que vai ser isso? E nós, no Brasil, temos que estar atento. Por quê? É o nosso maior parceiro comercial. Tô dizendo que a gente não deve fazer negócio com a China? Não. Claro Eu tô dizendo que nós temos que fazer todo o negócio que a gente puder com a China. Mas nós temos que virar para os chineses de antemão e falar assim, nós faremos muito negócio, você vai ganhar muito comigo, eu vou ganhar muito com você. Só que quando o assunto for política, a gente vai divergir. E já tô te avisando de antemão, não fique magoado, não fique irritado, não brigue conosco. Nós temos bons negócios para fazermos aqui, mas nós pensamos diferentes de vocês e nós temos que ter liberdade para poder te criticar quando a gente quer. Se não, nós vamos virar refém econômico dessa história. Ainda mais se a gente der a nossa infraestrutura de tecnologia para eles. Sendo que todos os países desenvolvidos estão com medo e passaram leis e adotaram medidas para não usar a tecnologia do 5G chinesa. Caramba. Tipo, os Estados Unidos se juntou com todos eles e todos falaram, não, estamos dentro. Não vamos usar Huawei. Não vamos usar outras chinesas. Por quê? Porque isso é um problema. Porque os chineses vão roubar os segredos industriais, vão ouvir as conversas, vão roubar os dados, vão fazer tudo. E se você já depende comercialmente deles, você ainda quer depender tecnologicamente e com todos os dados do país inteiro. Tem um exemplo que eu costumo dar Nossa, fugiu o nome daquele minério que o Brasil tem. O Enéas lá que ele falava? Qual que é o que o Enéas sempre falava? Eu sei. Nossa, como que... Você tá no Google aí, rapaz. Enéas e minério, vai aparecer aí. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Não é que só o Brasil tem isso. Outros países também têm. Qual é a diferença? Por que o do Brasil é tão importante?
Porque nós desenvolvemos uma técnica industrial de extração. Os outros países não querem descobrir qual é essa técnica? Claro. É um segredo industrial brasileiro. Claro que querem. Então o perigo tá nisso. As pessoas acham que isso é irrelevante. Então tá começando já uma... Não é uma quebra com a China, mas é tipo assim, pera lá. Tá, e tá começando forte. E sério, e não tá todo mundo dar preocupado. muito poder pra eles, Isso. porque... Nióbio. Obrigado. Max, você acabou de perder seu emprego. Você está contratado aí. Como que é o seu nome? Danilo. Tá contratado. Quando você quiser vir aí... Nióbio, cara, é um nome tão famoso, né? Nióbio. O Bolsonaro falou muito do Nióbio na campanha dele. Qual que é o lance do Nióbio mesmo? Para que ele vai ser usado? Ele é usado para baterias, para coisas de tecnologia, para uma série de coisas, para muita coisa. A gente tem várias corridas que eu vejo hoje de tecnologia. Uma delas é por uma fonte limpa de energia. A outra é de armazenamento de energia. A bateria ainda não se achou uma coisa barata e de você armazenar muita coisa de forma barata. Então, assim, quem dominar essas coisas que estão, essas demandas, vai dominar o planeta, né? Então, isso são desenvolvimentos de tecnologia. Agora... E China tá lançando foguete também, colocando satélite que nem louco, né? Imagina se... E por isso que eles estão correndo na parte tecnológica, porque eles entenderam que o próximo salto deles não vai vir deles terem mão de obra abundante, sobrando. Primeiro porque a China tem um problema demográfico, e ninguém sabe disso. Vai faltar pessoas na China. Sério? Como assim? Essa é uma questão geopolítica, Vilela, e é muito interessante. Vai faltar? Você tem a questão da taxa de fertilidade. A taxa de fertilidade, o número mágico é 2,1. Qualquer coisa abaixo de uma taxa de fertilidade de 2,1, a população tá diminuindo. Tá ficando velha. Ela tá diminuindo. Taxa de fertilidade, é quantos nascem. Aqui no Brasil, estamos em quanto? Agora, nós estamos quase chegando no equilíbrio, assim, se já não caímos, eu não lembro de cabeça. Mas eu lembro que para 2030, a gente vai estar abaixo dos 2,1. Mas ainda é uma taxa ok. A China, ela tá 1,6, 1,7. Ou seja, a população vai começar a encolher. Qual o problema do encolhimento? Você vai falar, não, muita gente tem que encolher. Só que você não... Quem que compra? Quem que consome? Quem que faz a economia girar? Os jovens. Ele que quer ter uma casa, quer casar. Quer o aparelho novo. Isso, ele que move. E essa base jovem, ela precisa sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. E se você tem uma população muito velha que não trabalha mais e não se tem mais filhos... Você vai criar um problema, um déficit previdenciário de aposentadoria, o consumo, mão de obra vai acabar. Por quê? Vai parar de ter gente para trabalhar. Mas foi eles que quiseram isso, limitando o número de filhos? Foi, só que isso causou um problema. Por quê? Porque eles não conseguiram não reverteram a política a tempo. Eles criaram a política do filho único, só podia ter um filho. E eles fizeram isso por causa da superpopulação. Isso. Com medo de continuar crescendo. Tá. Só que agora eles têm um problema inverso. E durante esse período de crescimento absurdo da China, teve um boom demográfico, um bônus demográfico, que a gente chama, que é justamente um momento de uma parte da população muito grande ser ativa, produtiva, e uma parte ser muito jovem, uma parte pequena uma parte jovem ser muito pequena, que não trabalha, e a parte idosa também ser muito pequena. Então, é um cenário demográfico perfeito para você explodir de crescer. Agora eles vão viver um cenário inverso. Nenhum país ficou tão velho, com uma população tão grande, no nível de riqueza que a China tem, ou no nível de pobreza, ou no nível de desenvolvimento da China. Países como o Japão, Estados Unidos com populações maiores, eles eram bem mais ricos quando eles chegaram no nível de envelhecimento que a China está chegando agora. Então, quer dizer... Chegou um pouco antes, então, do que eles estavam planejando. Isso vai ser um problema. A política do filho único causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. A quantidade de homens que você tem é muito maior do que de mulheres. Porque tem uma questão cultural na China, que é uma sociedade patriarcal, tal. A importância é pro filho homem. Então, se você só pode ter um filho, o que você quer? O herdeiro homem. Então, as mulheres ficavam grávidas, descobriram que era uma filha mulher.
Elas abortavam. Caramba. E tinha um homem. Só podia ter um filho, eu vou escolher. E todo mundo ficou nessa. Causou um desequilíbrio. Chegou momentos que tinha para cada 130 homens, 100 mulheres. Ou para cada 100 mulheres tinha 130 homens. Então vai faltar mulheres para os chineses. Você criou essa política do filho único, por exemplo, eles brincam que o Exército Vermelho, né, ele fala que criou um exército de pequenos imperadores. O filme Pequeno Imperador Chinês. Sim. Por quê? Porque são todos mimados, porque é filho único. É diferente a dinâmica numa casa que tem mais filhos. Então, assim, tem milhões de impactos nessa política demográfica e isso vai afetar a China como um todo. Como afeta vários outros países. A Alemanha tem problema com isso, por isso que a Alemanha está abrindo para a imigração. Os Estados Unidos é o único país com desenvolvido que consegue ter uma taxa demográfica razoavelmente positiva. Por quê? Porque ele aceita muito imigrante. Então o imigrante compensa. Como que é essa coisa lá na China? Não tem imigrante? Não, é um país já gigante, é difícil você querer migrar para a China, não é um lugar, né, muito aberto. O Japão tem esse problema, também não aceita imigrantes, a população está envelhecendo e os japoneses vivem 150 anos. Né? Exatamente. Não morre. Não morre. Só que se aposenta. E gera um custo pro... Isso, e o custo de saúde, tem uma série de custos, é difícil você sustentar. Então, os Estados Unidos... Porque tem uma regra aqui que não falei, as pessoas não vão entender. É um axioma isso. Quanto maior a renda, menor é a taxa de fertilidade. Certo. Quanto mais renda você tem, menos filhos você vai ter. É doido isso, né? Por quê? Você entende claro. A realidade, né? A renda, eu digo, educação, ensino, acesso à informação. Você entende o quanto difícil é isso. Então você se controla, você se planeja. Você tem dinheiro para controlar. Você faz isso direito. Para planejar, né? Como é que um país que começa a ficar muito rico, ou que é muito rico, vai manter a sua taxa de fertilidade? Só tem um jeito, que é a fórmula americana. Qual? Imigração. Imigração. Isso. Abre as portas e deixa o resto vir. Mas lá, como é um regime totalitário, eles podem obrigar as pessoas a terem mais filhos. Podem obrigar, assim, a França criou vários programas de incentivo para isso. Então você tem desconto de imposto, você tem escola de graça, você tem férias de paternidade, um período maior. Você tem uma série de medidas para incentivar. E deu certo. A França é um dos países que está conseguindo ter uma situação demográfica melhor, sair desse problema. Agora tem outros como a Alemanha que não conseguiu, o Japão não conseguiu. Aí a Alemanha abriu agora para a imigração dos refugiados. Parte da justificativa é essa. Nós precisamos de gente, pessoal. Claro que aí tem a questão da identidade, do confronto cultural. Vamos aceitar receber essas pessoas. Tem todos esses temas políticos. Tem aqueles cálculos, né, que o pessoal faz que não sei em quantos anos a Alemanha não vai ser mais a Alemanha. Isso. E aí essa mistura cultural também tem tudo a ver com a geopolítica. E esse é um conceito que vale a pena eu explicar. Que existem dois tipos de amor. O amor herdado e o amor adquirido. O amor herdado é o amor que você sente pelos seus pais. Você não escolhe. Você não vira a corda assim, né, como a sua esposa, em algumas partes do mundo. O marido. Você vira, nossa, gostei, que pessoa incrível, tal, vou ficar com ela. Esse amor é adquirido. Você escolheu. Os seus pais, você não escolhe, você não fica fazendo compras, né, procurando, aquele ali parece legal. Você herda. A nossa relação com a terra é igual com o lugar da onde você veio. Certo. Você pode mudar de nacionalidade. A sua relação do Vilela com a República Federativa do Brasil é diferente com a relação que você tem com a terra do Brasil. A terra que você fala o quê? O lugar da onde você veio. Tá. A sua cidadania, nacionalidade, você muda de nacionalidade. Você adquire um novo amor. Eu quero ser francês agora. Você muda pra lá. Mas você não apaga o lugar da onde você veio. Que é o quê? Você nasceu aqui. Exatamente. Isso te marcou, te moldou. Te trouxe uma característica cultural. Te trouxe um laço com a terra.